Começa agora a Arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Clubista! Da grande defesa ao gol de placa. Fique agora com a Arquibancada. Muito bom dia aos ouvintes do Arquibancada MAC. Eu sou a Júlia Fernanda, começando hoje mais um programa. Hoje o programa é um pouquinho diferente, ele é em parceria com o projeto integrador na Arquibancada do professor Anderson Gurgel, junto com estudantes de publicidade e jornalismo. E antes de apresentar as nossas entrevistadas, vou apresentar a nossa bancada. Muito bom dia, Isabela Gonçalves, como você está? Bom dia, Júlia. Bom dia a todo mundo que está aqui, bancada, entrevistadas, todo mundo que está acompanhando. Um prazer estar aqui para essa entrevista, falar sobre algo que não tem muita visibilidade, que é o futebol feminino. Então, sempre muito bom a gente conversar sobre isso, conversar sobre futebol e principalmente a nossa área, que são as mulheres. Eu espero que a gente tenha uma ótima conversa. E com certeza, Isa, agora ainda mais que a gente está cada vez mais falando sobre o futebol feminino, né, aqui no Arquibancada MAC. E para completar a nossa bancada de entrevistadas, muito bom dia, Maria Clara Monteiro, como você está? Bom dia, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui e ter essa conversa muito legal com vocês. Bom, agora vamos para as nossas entrevistadas. Primeiramente, a nossa entrevistada que está aqui de forma presencial. Ela é jornalista esportiva, trabalha na Federação Paulista e trabalha na cobertura do futebol feminino. Seja muito bem-vinda, Letícia Denadai. Como você está? Bom dia, gente. Queria agradecer o convite. É muito bom poder estar aqui e falar de futebol feminino. Cada vez mais a gente tem que dar voz para isso. E agradecer de novo o convite. Tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Tenho certeza. Muito obrigada, gente. Bom, e a nossa entrevistada de forma online, Nayara Peroni, formada em comunicação digital, fundadora do Joga Amiga, uma escola de futebol feminino sem fins lucrativos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Nayara. Como você está? Eu que agradeço o convite, pessoal. É um ótimo dia e vamos bater um papo aí, conversar do que a gente mais gosta, que é de futebol, né? Exato, ainda mais futebol feminino numa bancada completa de meninas, né? Pois é. Letícia, queria começar com você, queria saber como começou a sua história com o jornalismo, quando foi que você decidiu que você queria trabalhar com o futebol feminino? Olha, a minha história com o jornalismo ela é muito intrínseca com a minha história com o futebol. Porque desde pequena eu sempre fui muito apaixonada por futebol, meu pai sempre me incentivou. E faltou qualidade para jogar, né? Faltou a famosa qualidade aí. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Eu falei, por que não juntar? Eu acho o jornalismo uma coisa muito bonita, porque a gente passa informação, a gente passa a verdade, a gente incomoda. Então eu falei, por que não? E aí, quando eu comecei, eu falei, não, eu vou trabalhar com futebol, porque é isso que eu gosto, é isso que eu quero, e eu falava, eu quero ser igual a Renata Fã. Eu falava, não, eu quero muito ser igual a Renata Fã, e eu comecei com isso quando eu tinha uns 10, 12 anos. Desde pequena eu já tinha essa certeza. E aí, o futebol feminino, ele acabou acontecendo na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro portal, foi um portal colaborativo, a Vável, teve a época da Copa do Mundo Feminino de 2019. E acontece sempre, né? Quando você está no jornalismo, você é mulher, por que você não faz o futebol feminino? E aí eu fiz a cobertura da Copa do Mundo, eu fiz tempo real do jogo, da maior goleada da história da Copa do Mundo, dos Estados Unidos, 13-0. E aí eu falei, gente, é isso que eu quero. E aí quando eu entrei na federação, eu era a única mulher do setor. E aí também acontecia, já que você é a única mulher, então o futebol feminino vai ser com você. E aí eu peguei essa toada, essa ascensão do futebol feminino e me apaixonei ainda mais pela modalidade. E você tinha vontade, assim, de trabalhar com o futebol masculino? Quando você começou a trabalhar com o feminino, ficou isso na sua cabeça? Ou você que só queria trabalhar com futebol e ponto, independente se fosse feminino, se fosse mais masculino? Eu queria trabalhar com futebol. Eu sempre quis trabalhar na cobertura esportiva e se fosse com futebol ia ser melhor ainda. E eu trabalho hoje, eu divido a minha atenção entre masculino, feminino e base. Tanto masculino quanto feminino. Mas aí agora chega uma época que eu me dedico quase que 100% ao futebol feminino, com o Paulistão feminino, agora a Copa do Mundo e tudo mais. Mas eu divido a atenção, eu faço a cobertura do masculino e feminino, para mim é gratificante igual, mas o feminino tem um toque especial. O feminino tem alguma coisa ali que torna mais especial. Também acho. Tem um quê a mais. Tem um quê a mais. E você, Nayara, de onde surgiu a sua ideia de trabalhar com futebol feminino, de criar o Joga Amiga? Conta isso pra gente.
né? Fui criado aí numa família em que meu avô era um fanático, me tornou uma pessoa fanática por futebol. E eu sempre quis praticar, né? Acho que é uma vontade de todo mundo que gosta de futebol, acaba querendo um dia praticar, né? Jogar. Acabou que lá, em 2015, eu fui uma das sócias fundadoras, né? Do que veio se tornar o Portal de Bradoras, na época. Era eu e mais 4 pessoas, né? O nome, inclusive, de Bradoras foi ideia minha. Mas ele era um portal, ele ainda é, né, um portal mais focado em jornalismo. E eu sou de comunicação, mas eu não sou necessariamente jornalista. Eu queria trabalhar com outras coisas, né? Então eu deixei o Dibras lá em 2018, se eu não me engano, e eu acabei seguindo só com o meu projeto do Joga Amiga mesmo. A gente começou ele como um time também em 2015, mas formatou o projeto como ele é hoje desde 2017. E, bom, acho que acabou juntando bastante coisa, mas principalmente a vontade de ajudar a fortalecer a modalidade, né? Quando a gente começou a cobrir lá em 2015, a gente já começou a falar da Copa do Mundo. Na época a Copa do Mundo de 2015 não teve um boom tão grande aqui no Brasil. A gente chegou até a fazer algumas ações e tudo mais. E, bom, segui com o Joga Amiga, né? Um projeto solo aí, eu e mais minha sócia. E hoje, né, a gente conseguiu fazer a cobertura de 2019, estive na França lá, foi uma experiência absurda, né, estar presente na Copa da França e ver como que a mídia local tratava, né, a Copa e todas as ações que eles faziam, né, estive na Inglaterra na mesma época e tudo mais, e como a imprensa tratava, foi uma coisa para mim, tão diferente do que eu já tinha visto em tudo aqui no Brasil, até aquele momento. Eu cheguei a filmar a tela da TV uma vez, porque estava tendo uma mesa redonda com ex-jogadores e ex-jogadoras falando sobre as próximas partidas da Copa Feminina. E aí, graças, né, aos deuses do futebol aí, a gente conseguiu trazer isso com força para o Brasil, né? Era uma coisa que eu imaginava que demoraria um pouco mais, mas chegou com muita força e graças a muita, né, também a vontade da imprensa, né, de cobrir, dar visibilidade para a modalidade. E aí, enfim, acho que acabou culminando aí que estamos até hoje com o projeto, né, sem fins lucrativos para o pessoal jogar e tudo mais. E com parte de cobertura também, que a gente faz mais conteúdo para quem gosta de jogar, para quem acompanha. Mas são coisas que não são excludentes, né? Você pode assistir, pode jogar, pode consumir o futebol feminino em todas as frentes. A gente vê que tem muita visibilidade agora, mas não do mesma proporção que tem o masculino, né? Então, por mais que esteja crescendo nos últimos anos, é muito importante essas iniciativas, principalmente iniciativas próprias, igual o Joga Amiga. E a gente vê, isso que você falou é muito verdade, que muitas vezes não é nem as pessoas que não acompanham, são as mídias que não cobrem, que não publicam, e isso acaba dificultando muito. Mas eu queria saber das duas, pode começar com você, Letícia, as maiores dificuldades que você teve quando você começou a trabalhar com futebol feminino, porque não tem muita visibilidade. Então, o que você enfrentou para conseguir ter mais visibilidade no futebol feminino e trazer também mais visibilidade para essa área? Eu acho que o principal problema de quem cobre futebol feminino é a parte histórica. Você não tem relatos, você não tem registros do que aconteceu no futebol feminino de, 10 anos atrás. É muito difícil você ter isso registrado. As coisas se perdem, a memória, o registro está na memória de quem participou. Então, a gente, por exemplo, fez um projeto lá, o Absolutas, que é um dos primeiros documentários sobre o futebol feminino do Brasil. E a gente precisava de coisas históricas e a gente teve que ligar para o Romeu, que já foi treinador da seleção, para pedir ajuda para ele, porque a gente não tem registro. E era ele que tinha. Ele falou, não, eu tenho aqui guardado jornal, fotos que eu tirei, coisas que eu lembro. Então, assim, é muito a memória da pessoa. Enquanto no futebol masculino você pesquisar Palmeiras de 1915... você vai ter algum registro do clube, Palmeiras, 1 ano de clube, você vai ter lá, o masculino. O feminino você não tem. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade, de você achar o registro passado e até conseguir informação nova hoje. Porque é muito fácil você cobrir Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos no feminino
e esquecer da Ferroviária, e esquecer do Red Bull Bragantino, e esquecer de tantos outros times que também estão fazendo parte dessa história, estão fazendo parte dessa ascensão, mas que não estão sendo registrados. Eu acho que é essa a principal dificuldade. A gente vê que tem registro da pessoa mais importante que teve, por exemplo, a Marta, por exemplo. Mas aí, pessoas que também foram boas, um time inteiro não tem, realmente só quem teve mais visibilidade. E pra você, Nayara, quais foram as dificuldades que você encontrou? Porque você já tem um tempo, né, da sua iniciativa, do Joga Amiga, numa época que realmente não tinha muita visibilidade. Então, quais foram as dificuldades que você enfrentou? Eu acho que, falando de imprensa mesmo, assim, acho que a maior dificuldade tem essa questão do registro mesmo, né? Hoje a gente tem bastante gente que se dedica a isso, né? A gente tem 2 pessoas que eu conheço que são exímias pesquisadoras e registradoras, por assim dizer, né? Da modalidade, que é a Lu Castro e a Aira Bonfim, e até fizeram, né, as curadorias das exposições do Museu do Futebol. Em 2019 foi a do Contra-Ataque, esse ano está tendo o Rainha de Copas, né? E isso ajuda muito. Teve até uma iniciativa também no mesmo ano, foi em 2019, do Museu do Impedimento, que era uma iniciativa do Google, meio que para trazer ex-jogadoras, enfim, pessoas que tivessem qualquer tipo de registro para poder colocar lá. Isso ajuda muito, até para a gente ter um parâmetro de como foi, né? Mas acaba virando quase uma história de pessoa para pessoa, até que você possa apurar e registrar e tudo mais. Ainda é um tabu, assim, é difícil. As pessoas não sei se elas se não chega até elas, ou se elas acham que não precisam divulgar, enfim. Essa é uma questão muito importante, né? E acho que por isso também é muito importante o trabalho que é feito hoje, né? Tanto da imprensa como fotos, vídeos, enfim, matérias que trazem isso, porque são registros. Claramente também, né, a gente vai cair na questão dos porquês, né, que as coisas não eram registradas ou sumiram. Então, sei lá, a gente vai puxar anos e anos atrás, onde a própria ditadura, né, desde o Estado Novo até a ditadura militar brasileira, destruiu alguns registros propositalmente, né, para que não estimulasse que as mulheres jogassem futebol. Então é uma questão terrível, assim, né, da gente ter sido proibida e apagada. Acho que o apagamento é uma questão que ajuda a tirar da memória das pessoas, né, impedir que elas se lembrem ou saibam do que aconteceu, do que existiu. Já na prática, eu acho que a gente entra também em todas as questões, né, tipo, um esporte que foi proibido por lei, para que as mulheres praticassem, obviamente vai gerar questionamento até hoje. Então, uma família, sei lá, nossa geração, né, gerações até recentes, assim, as novas gerações que ainda não são maiores de idade, ainda tem alguma dificuldade, mas claramente não as mesmas que a nossa, né, nem os mesmos problemas, mas ainda tem alguma dificuldade para iniciar. Se a menina quiser ser uma jogadora, ela vai enfrentar uma série de barreiras para conseguir praticar. Então, por isso, quando a gente fez o projeto Joga Amiga, a ideia era mesmo não só deixar mais fácil o acesso, né, mais democrático, porque a gente acha que o futebol, né, a gente entende o futebol como um esporte popular, né, ele precisa ser popular, ele é o nosso esporte, né, o esporte brasileiro. O Brasil é o país do futebol. Então, e a gente não teve espaço, né, nem para iniciar, nem para saber se sabia jogar. Muita gente não tinha ideia se sabia jogar ou não, porque não teve nenhum tipo de incentivo. Então, hoje a gente atende mulheres adultas, justamente que são mulheres que querem jogar. Elas têm a vida delas, têm a profissão delas e toda a carreira, mas elas querem jogar bola e elas querem ter um espaço, podem viver num time e tudo mais, e é o espaço que a gente dá, inclusive até para quem está começando do zero, né, que é uma questão. A gente, sei lá, na escola às vezes não podia praticar, não teve base nenhuma, e aí você quer jogar, a gente consegue fazer lá o atendimento do zero, né, com nossas técnicas e tudo mais, para aprender a base lá e jogar. Obviamente, né, ninguém mais vai virar profissional, infelizmente, bem que gostaria, mas pelo menos ter um dia de lazer na semana, um espaço para esquecer dos problemas e focar só em ou impedir a bola de ir pro gol ou fazer gols, né.
Bom, Nayara, você falou sobre a questão do futebol feminino ter sido proibido no Brasil, né? E eu acho importante ressaltar que no governo de Getúlio Vargas, em 1941, foi decretada a proibição do futebol feminino e essa lei só veio cair em 1979. Então, o futebol feminino, por 38 anos, ele foi proibido no Brasil e atrasou tanto a aceitação das pessoas quanto o próprio desenvolvimento. Igual você comentou da questão da base. Eu lembro que em 2019, muita gente falava que a seleção brasileira tinha muito potencial de ganhar a Copa do Mundo, mas ainda assim faltava algumas revelações, ainda faltavam jogadoras novas que poderiam virar promessas para o Brasil. Então, Nayara, como o seu projeto Joga Amiga, que incentiva o futebol feminino, eu queria saber se você acredita que agora, que tem essas novas categorias, né, que a gente agora tem campeonato de base, coisas que há 5 anos atrás a gente não tinha tantos campeonatos de base feminino como nós temos agora. Você acredita que com esse avanço, com essa criação desses campeonatos, o Brasil pode se tornar um dos países assim que revela tantas jogadoras femininas como revela os jogadores? Ah, não, com certeza. Mesmo porque jogadores que brilharam no Brasil, né? O Brasil sempre foi muito bem, apesar de todos os pesares, né? Apesar de tudo contra, o Brasil sempre se desempenhou bem, né? Nas Olimpíadas e nas Copas do Mundo como seleção. Pelo menos, né? A gente tem algumas finais que participamos, prata na Olimpíada, enfim. Isso contra tudo o que pontua, né? Então, sei lá, a gente não teve... As jogadoras, em maioria dessas épocas, não tiveram chance de disputar campeonatos de base com qualidade ou nem base de fato, né? Então, você chegava lá na seleção, chegava para jogar contra outras seleções e a sua experiência era a experiência de um campeonato adulto já, e acho que a formação de base é importante na formação do atleta de alto rendimento. As novas gerações, né, as federações, tanto as federações estaduais, pelo menos boa parte delas, e a CBF em si, fazendo esses trabalhos de criar calendário de base, acho que ajudam muito as atletas que estão em formação hoje, né, a terem essa experiência de campeonatos, tanto campeonatos locais, regionais, né, ou nacionais, e também nas seleções, né, jogar. Elas claramente vão ter um desenvolvimento muito melhor como atletas, para quando chegar no alto rendimento mesmo, no ápice das carreiras, elas conseguirem desempenhar melhor. Eu acho que isso talvez era o detalhe que faltava para a gente, né? Então, não só a base, mas toda a estrutura, né? É o detalhe que faltava, que agora a gente está trabalhando nisso. Claramente, né? O próprio país falhou com as atletas, né, de não só impedi-las, mas apagar, né, todas as coisas todos os feitos, enfim, não deixar que as pessoas soubessem, e acho que hoje a gente tem, né, obrigação, não só moral, mas uma obrigação real, né, de dar espaço para que essas pessoas, cidadãs, né, consigam desenvolver e atuar na área do futebol, né, profissionalmente falando, e representar o nosso país. Quem não quer ver o Brasil lá no pódio, ganhando taça, enfim. Eu acho que as novas gerações hoje vão poder desfrutar melhor disso e vão ter uma formação melhor. E assim, os frutos vão ser colhidos um dia. Não arriscaria dizer que nessa Copa, espero estar extremamente errada, que a gente ganhe tudo. Mas eu não acredito que nessa Copa seja a Copa que o Brasil vá conseguir o pódio, né? Mas espero estar errada, mais uma vez, reitero. Mas eu acho que os frutos serão colhidos em um tempo bom, assim. Tipo, que não seja essa, mas a próxima, ou a próxima no próximo ciclo olímpico, enfim, que a gente consiga colher esses frutos, né, e claramente agradecer sempre as jogadoras que chegaram até aqui, porque se não fosse elas abrindo o caminho, essas meninas que hoje, né, são da base e tudo mais, não teriam, né, esse espaço, né, porque muita gente sofreu muita gente correu para que elas pudessem andar, né, então, eu acho que sim, a gente vai colher uns frutos, principalmente por conta dessas iniciativas de base e tudo mais. Eu acho que é um apoio, né, um apoio conjunto de todos, né, não só das federações, mas da imprensa, não só da imprensa especializada, mas da imprensa hegemônica mesmo, de falar do esporte de futebol, né, e tratar a modalidade do feminino da mesma maneira, como a gente vê acontecendo, pode melhorar, sempre pode melhorar,
mas já acontece com muito mais frequência. E, enfim, né, patrocinadores, enfim, toda a sociedade civil, né, em prol da melhoria do esporte, que é o nosso esporte nacional, né? A gente tem que colocar isso em perspectiva sempre. Sim. Eu só queria fazer um comentário rapidinho. Eu acho que é importante ressaltar que muitas das meninas que hoje em dia são jogadoras, há 15 anos atrás, elas jogavam com os meninos, né? Porque não tinham escolinhas para as meninas. Então, muitas dessas jogadoras, como a Gabi Nunes, jogadora da seleção brasileira, jogava com os meninos lá atrás. Pode falar, Isa, desculpa te cortar. Inclusive, teve um caso recentemente, uma menina que eu não lembro que time que era, mas ela jogava com os meninos porque não tinha categoria de base, categoria de criança de feminino. Então ela acabava. E ela sofria muito, as pessoas não batiam, mas os jogadores jogavam muito forte contra ela e não igual jogavam contra os homens, porque achavam que ela teria que sofrer mais. Mas esses frutos que você falou realmente poderiam ser frutos que deveriam ser colhidos há muito mais tempo atrás, igual o masculino tem, que tem, como a Letícia falou, tem muito registro, isso nunca foi proibido, igual foi feminino. Então, o masculino já colhe frutos há muito tempo, e o feminino tá começando isso agora. Mas justamente sobre isso de espaço que eu queria falar com a Letícia, que agora a Copa do Mundo feminina, né, tá tendo muito mais divulgação, muito mais espaço da mídia do que teve nas últimas edições. Óbvio que não chega a ser uma divulgação igual a da Copa masculina, que a Copa masculina para tudo, criam programas específicos para falar da Copa, transmissões específicas para falar da Copa masculina, então óbvio que não tá nesse nível, mas tá muito melhor já, e eu queria saber o que foi para você a chave, assim, pra nesse ano, a Copa do Mundo a Copa Feminina, estar muito mais na mídia do que nas outras temporadas. Eu acho que não tem como falar do futebol feminino hoje, essa ascensão, sem falar da Copa de 2019. E foi até o que a Nayara falou. Você vê a cobertura que era feita lá fora, você vê que lá fora eles estavam levando a sério, lá na França era algo levado a sério, coisa que não estava sendo aqui no Brasil. E aí eu acho que caiu a ficha de muita gente, do tipo... Não é que o futebol feminino não é que as pessoas não querem consumir, as pessoas querem, mas não tem nenhum lugar para ser consumido. Então, como que eu vou consumir se a grande mídia não passa isso para a população? A população quer, a população se interessa, e é uma população mundial, não é só aqui no Brasil. E aí eu acho que isso virou um pouco a chavinha na cabeça das pessoas, do tipo, pera, tem algo aí. Por que as pessoas estão consumindo isso? Isso está realmente caindo no gosto das pessoas. E aí, quando você começa a acompanhar tudo o futebol feminino, você percebe que não existe mais aquela palhaçada de que não tem qualidade técnica. A gente sabe que existem disparidades ainda, a gente sabe, infelizmente, mas isso acontece no masculino, né? Você pegar uma Libertadores masculina, um Palmeiras contra... Ano passado o Palmeiras enfiou 8 num time, o Fluminense enfiou 10 na Libertadores masculina. Pô, Libertadores é uma das principais competições masculinas que a gente tem aqui. E acontece goleadas, então assim, a disparidade técnica ela existe no masculino e no feminino. As pessoas não podem fazer disso uma regra no feminino, né? A gente sabe que poderia ser antigamente, mas hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia você tem times femininos jogando o fino da bola. Então, mas eu acho que foi isso, eu acho que foi a percepção da mídia de que lá fora estava sendo feita essa cobertura e que a gente estava ficando para trás. E que as pessoas querem consumir. E a Globo mesmo, passando os Jogos do Brasil, bombou de audiência. Então, juntou as duas coisas, e aí eu acho que essa percepção foi essencial para ver. Essa comparação nossa com lá fora, não vamos ficar para trás. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Nessa de não ficar para trás, né, na Copa de 2019, a Nayara participou, ela foi idealizadora de um projeto muito legal com o Guaraná Antártica. Eu faço publicidade, então essa propaganda para mim é fenomenal. E ela falava especialmente sobre esse lugar das mulheres para dar mais visibilidade na área da mídia, da propaganda, que não só homem pode fazer, a gente vê diariamente homens do futebol fazendo propaganda, e que as mulheres elas têm esse espaço, né? Elas também vendem. Era essa a mensagem da propaganda. E eu queria saber como que surgiu essa ideia e o quanto você acha que isso impactou, até pro seu projeto, né? Eu sei que teve uma ligação da propaganda com o seu projeto. Queria saber isso de você. Cara, eu achei muito legal a iniciativa, né? Porque foi o meia-culpa, né? Foi assim, a gente nunca... A gente patrocina as seleções, né? Masculina e feminina, mas a gente nunca fez nada com as jogadoras. Então, virou meio que o meia-culpa, porque foi uma coisa divertida, né? A propaganda foi legal. E aí as jogadoras, né, participaram, fizeram as fotos para qualquer marca que patrocinasse.
para elas fazerem a propaganda das marcas, as marcas que comprassem as fotos, né, uma parte da renda viria para apoiar o projeto Joga Amiga. Isso foi bem legal, assim, então, pelo menos internamente falando, a gente tem um público muito cativo, assim, o pessoal engajou muito, assim, no nível que eu não imaginava, sei lá, de repente eu tava no meu Instagram e as meninas postando foto tomando Guaraná, para marcar o Guaraná. E era do nada, assim, ninguém nunca pediu isso, sabe? E eu achei isso muito divertido. As mães delas postando, marcando a gente, marcando o Guaraná. Foi bem legal, assim, foi bem espontâneo. E acho que foi bem bom para jogadoras também, porque provou que, assim, a gente precisa dar visibilidade, né? E aí até falando, né, de quando eu tava lá na Copa, eu andando pela cidade, eu via uns banners, assim, gigantescos, assim, sei lá, com as jogadoras da Inglaterra, com as jogadoras da França, e as criancinhas às vezes passando dentro de um jogo gritando o nome da Renard. Eu até filmei isso na época, porque eu falei, gente, que doideira, gente, sabe, uma loucura mesmo, assim. E ver também o respeito que a gente tem como seleção lá fora, né, não só como seleção, mas como brasileira que joga bola. As pessoas têm medo, assim, tipo, caramba, joga Brasil, assim, tipo, não é qualquer pessoa que tá jogando bola com você, é brasileira, veja bem, não importa se você joga bem ou mal, você já tem um respeito, porque a gente tem isso, né, as jogadoras do Brasil são, a gente também exporta jogadoras, né, e elas são bem vistas, elas jogam bem pra caramba, assim, não há desconfiança sobre isso, né, então, eu acho que foi bacana, assim, deu uma visibilidade legal. E eu acho que também deu uma mexida com as marcas. Eu lembro que na época, justamente por conta dessa ação, acabaram falando bastante, né? E algumas marcas decidiram até fazer o momento igual fazem na Copa Masculina. Quando tem jogo da seleção, a empresa para, a pessoa assiste o jogo, depois volta a trabalhar. Algumas empresas aderiram a isso. Na época a gente fez até uma matéria com algumas empresas e acho que uma delas foi o Boticário. E foi muito divertido, assim, porque eu acho que, assim, a gente gosta de ver futebol, né? E, assim, a fase que o futebol feminino está, né, o futebol de mulheres está, claramente vai ter uma questão do desenvolvimento ainda, né? Mas isso não quer dizer que ele está cru, né? Então, são coisas muito distintas. A gente se colocar em perspectiva com o masculino, pô, é um esporte que já está aí mais de século, né? Se desenvolvendo com todo o aparato possível para que ele se desenvolva cada vez mais, todo o investimento possível, né? E a gente está falando de uma modalidade feminina que os clubes hoje precisam colocar 1% do seu faturamento anual para fazer o departamento do futebol de mulheres funcionar. E ele já entrega para caramba, né? Se você colocar até a questão de Ibope e tudo mais, sei lá, do último Corinthians na Supercopa, foi absurdo, assim, o Ibope que deu, né, no horário e tudo mais. Mesmo os da Copa, né, de 2019, foi um boom também. Então, ele entrega pra caramba, e o investimento que os clubes têm hoje, né, pelo menos no papel, a parte obrigatória é 1%. Então, claramente, né, até falando só de negócios mesmo, que é a linguagem que o marketing e tudo mais fala, né, falando de dinheiro, é uma modalidade que entrega bastante, agrega muito socialmente falando, e o investimento, né, ainda é muito baixo. Então, se você colocar em perspectiva o quanto você pode investir para que esse esporte também cresça, né, se essa modalidade feminina também cresça, o quanto você pode ter de retorno nisso, né, que é sempre a questão, né, se quem investe se entrega ou não e tudo mais, e entrega, né, as pessoas querem assistir. E eu acho que tende só a crescer, obviamente, né? A gente vai sempre encontrar percalços aí no caminho, mais por uma questão social do que por uma questão do esporte em si. Mas eu acho que a gente tem, assim, não só acho, né? Não só eu acho, né? Quem dera fosse só eu, mas a FIFA acha isso também.
Sim, eu acredito que o ano de 2019 foi um ano muito importante porque além da Copa do Mundo Feminina, a CBF e a Conmebol também criaram um regulamento dizendo que os times que participam das suas competições obrigatoriamente teriam que ter uma equipe feminina. Então, todos os times da Série A têm que ter uma equipe feminina. Não é certo, né? Não deveria ser uma obrigação, eles deveriam criar por vontade própria, mas isso contribuiu muito para o crescimento do futebol feminino. Eu acompanho muito de perto a equipe do Corinthians no feminino, então, de 2018 e agora é nítida a diferença dos torcedores. Você vê que tem muitos homens que hoje em dia sabem o nome de todas as jogadoras na arquibancada. Em 2018 a gente não tinha isso. Então 2019 foi um ano muito importante para a história do futebol feminino no Brasil. E falando sobre isso, eu queria saber primeiro de você, Letícia, quais são as suas expectativas para a Copa do Mundo desse ano? Não expectativas sobre a seleção, mas sobre a cobertura da imprensa e sobre a publicidade, sobre quanto você acha de apoio que a seleção brasileira vai ter e de visibilidade sobre a Copa do Mundo? Antes de eu te falar isso, eu vou só fazer um adendo ao seu comentário, que uma vez a Aline, que está na CBF hoje, a Aline Pellegrino, e falou um negócio que me marcou muito sobre a seleção brasileira, que eu acho que envolve muito isso dessa aproximação do torcedor, é que você vê a menina jogando a Copa do Mundo e depois ela tá jogando o Paulistão Brasileirão aqui. Uhum. É muito próximo. As nossas craques estão aqui ainda. Algumas já saíram, mas elas estão aqui, então você tem essa proximidade, eu acho que isso é muito legal como torcedor. Mas falando desse ano da Copa do Mundo, eu acho que o que a gente fez em 2019 vai ser duplicado, triplicado. A mídia está percebendo, e isso é graças ao trabalho que vem sendo feito entre federações e a confederação. Esse período de 4 anos foi muito essencial com o crescimento das competições. Então você tem um Paulistão bombando, você tem um Brasileirão bombando, você tem a Supercopa, você tem a Libertadores Feminina. E aí isso tudo foi muito difundido. E aí, então, as pessoas querem consumir cada vez mais. Então, eu acho que, assim, você fez um trabalho bem feito até aqui com as competições menos importantes, né? Paulistão, Brasileirão, as competições regionais, para chegar, depois 4 anos, para a Copa do Mundo de novo. Então, eu acho que vai ser uma cobertura muito boa e, principalmente, vai ser uma cobertura com qualidade, porque agora, além de tudo, estão vendo a importância de trazer pessoas que saibam sobre isso. As pessoas que estão acompanhando o futebol feminino há muito tempo estão tendo voz, que é o caso do Rafael Alves, que é o caso do Edson, do Vitrine Futebol Feminino. Eles foram para a finalíssima. São caras que acompanham o futebol feminino há muito tempo. A Nayara deve concordar comigo disso. São caras que viram muito isso nascer. São caras que, quando o Brasileirão começou, eles ligavam para técnico para saber resultado, porque não era noticiado. Então, esses caras estão sendo reconhecidos, as pessoas que acompanham o futebol feminino estão sendo reconhecidas. Eu acho que isso é muito importante, porque você está trazendo qualidade para essa transmissão e para, seja lá o que for transmissão, seja um programa, você está trazendo pessoas que sabem muito bem o que estão falando, porque eu acho que não adianta você só querer mostrar e não colocar alguém capacitado para isso. Colocar pessoas com preconceitos ou pessoas que não entendem muito bem todo esse processo da modalidade do futebol de mulheres, né? Então, eu acho que esse ano a cobertura vai ser sensacional, porque a gente está focado com uma cobertura maravilhosa e com pessoas que sabem muito bem o que estão falando. Eu concordo, eu amava assistir o Brasileirão Feminino na Band com 3 mulheres na bancada, né? Então é isso que você falou, não é só colocar ali em pauta, você tem que colocar pessoas que saibam. Eu vi que na semana passada, agora mostram os gols mais bonitos da rodada do Brasileirão Feminino no Fantástico. Coisas que há 5 anos atrás a gente não tinha, então quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz. E falando sobre isso, eu me empolgo falando de futebol demais. Nayara, eu queria saber de você também, quais são as suas expectativas para a publicidade da Copa do Mundo Feminino esse ano e também da adesão dos torcedores, né, dos brasileiros em geral. Não, na verdade, especificamente dos brasileiros, né, porque a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, a galera já tá mais familiarizada com o futebol feminino. Eu acho que da publicidade em si, assim, precisa das marcas também entenderem o que elas esperam, né? Eu acho que, sei lá, às vezes você colocar uma inserção, né, num jogo aleatório de futebol masculino pode te dar 0 retorno, como já vi acontecer. E às vezes sei lá, 1/20 disso que você investe no futebol feminino te dá um retorno absurdo. Então acho que também é preciso da inteligência
da parte da estratégia, né, das marcas, de como elas querem se posicionar. E eu acho que elas apoiarem a modalidade, né, de futebol de mulheres é importante, né, como marca também, porque elas estão fazendo parte da história. Acho que essa questão é preciso ver com muito carinho, assim, as marcas precisam se posicionar estrategicamente com muito carinho, porque o que a gente está vendo agora é a história sendo escrita, né? Então, lá no futuro, quando a gente falar disso, a gente vai falar, a marca tal estava sempre lá, sabe? A marca tal foi a marca que estava ali apoiando, né? Que apostou nisso. Eu acho que isso é interessante também, ver uma coisa a longo prazo mesmo, né? E a gente teve até um case interno no Joga Amiga, que a gente viu que um dos times, o time do Ibis, né? Que eles falam que é o pior time do mundo, né? O feminino do Ibis queria jogar o Campeonato Pernambucano de 2020 e não conseguia jogar, nós não tínhamos dinheiro para isso, né? E a gente é um projeto social, a gente estava em plena pandemia, e decidimos fazer um investimento nelas, um investimento que para nós, assim, como um projeto social, é o que a gente podia fazer. Mas foi um investimento que ajudou elas a jogarem, né, a terem um ônibus, a refeição lá para conseguir fazer os jogos e as camisetas. O suficiente para elas conseguirem participar pela primeira vez oficialmente, como Ibis, não como camiseta emprestada, nem nada do tipo, no Campeonato Estadual Pernambucano. E isso foi muito legal, né, porque a gente gerou uma mídia espontânea absurda, assim, não existiu, assim, não tínhamos nem mandado um release quando já estava saindo, tipo, um projeto social fez um time jogar, sabe? E acho que as pessoas precisam ver isso, as marcas precisam entender isso, né, o tamanho da mudança de destino que elas têm capacidade de fazer. Às vezes elas enfiam, sei lá, um dinheiro X para um influencer Y, que vai morrer ali no nicho, ou elas podem mudar destino de 22 pessoas que querem jogar um campeonato. Elas precisam ter essa noção. Então, acho que a publicidade entrando nisso, ela obviamente vai entrar, né, mas ela entrar com estratégia também, entrar com visão, né, de futuro, não só de hoje, mas do que elas estarão fazendo na história. Isso é importante também para as marcas, né. E sobre a Copa em si, a única coisa que me tira um pouco o sono é que os jogos serão todos de manhã, né? Eu tava vendo aqui, vão ser às 7 da manhã. 8 jogos às 7 da manhã e um jogo às 8. Assim, vai ter todas as campanhas, todas as ações terão que pensar, né, essa equação também, né, por causa dos horários. Claramente, as pessoas provavelmente estarão indo trabalhar, alguns serão dia de semana, a gente vai ter um só na fase de grupos no sábado, mas ainda assim é um horário bem cedo, né, que é um horário que não é um horário comum de passar jogo. Então é saber trabalhar isso também, né, ou de repente fazer um VT, né, depois com um jogo na hora do almoço para a galera ficar comentando, ter essa estratégia também, né, de divulgação dos jogos, mas eu acho que tem tudo para ser tão positivo ou mais ainda do que o de 2019. Inclusive estarei lá na Austrália esse ano também, vivendo o fuso ao contrário. Realmente, inclusive já teve Copa, né, no Japão, masculina, que os jogos eram todos de madrugada e todo mundo ficava acordado. Eu acordava de madrugada. As Olimpíadas. Exatamente. As últimas Olimpíadas foram todas de madrugada, então realmente, vamos ver se com essa Copa Feminina agora as pessoas vão ter essa disponibilidade para realmente assistir todos os jogos. Mas você falou justamente da questão da imprensa, de se posicionar, e eu queria saber da Letícia a questão dos jornalistas, porque o jornalismo, né, eu sempre falo que é a ponte entre a notícia e a pessoa que quer acompanhar. Então, acho que tem um papel muito importante em trazer o futebol feminino para as pessoas que querem acompanhar, que a gente até comentou no começo da entrevista que muito do problema não é as pessoas não assistirem, sim não ter onde assistir. Então, eu queria saber de você qual que é o papel do jornalista nesse ponto de trazer o futebol feminino para as pessoas, cobrir, trazer as notícias, enfim. Eu acho que o jornalista ele tem um papel, assim, crucial nessa ponte, porque, assim, além de tudo, ele tem que se mostrar interessado. As pessoas são influenciadas por pessoas famosas, a gente sabe disso.
Então, se você colocar lá um jornalista, e aí é o que eu acho que você tem sempre que abrir a mente e trazer sempre pessoas capacitadas. Porque, infelizmente, a gente ainda vê pessoas repetindo em mesas redondas as mesmas falácias sobre o futebol feminino, de que não dá resultado, que não é bom, que não sei o quê. Dá dinheiro. Que não dá dinheiro, que, ai, nossa, o clube tá jogando dinheiro fora e investir no futebol feminino. E não é isso. O Corinthians hoje, ele se sustenta no futebol feminino, né? Ele consegue fazer dinheiro sozinho. O Palmeiras, ano passado, numa final de Paulistão Feminino, 3h30 da tarde, colocou 25 mil pessoas no Allianz Parque. As pessoas querem. Tá nítido isso. Isso todo mundo já entendeu. Então, o jornalista, ele tem que perceber isso. E ele tem que transformar isso de uma maneira... numa maneira positiva. Eu não sei se a Nayara vai concordar comigo, mas eu acho que mostrar agora o lado bom. Mostrar sempre eu acho que mostrar sempre a superação é importante para você não esquecer tudo aquilo que a gente passou, mas agora a gente não precisa mais só disso. A gente pode mostrar tudo que a gente conquistou. Então, mostrar todo esse resultado desses 4 anos. Eu acho que fazer, por exemplo, um resumão sobre a Copa do Mundo Feminina, eu acho que é legal para deixar as pessoas inteiradas. Quando começou a Copa do Mundo Feminina? Quando foi a primeira edição? Quem é campeão? Alguma brasileira já foi artilheira de alguma edição? Qual foi a melhor colocação no Brasil? As pessoas não sabem disso. E aí eu volto a falar muito da questão de registro. E eu acho que você trazer a informação muito fácil é o essencial. Porque você não precisa fazer alguém ir atrás disso. Você pode fazer um trabalho investigativo ali, trazer isso. E as pessoas vão perceber e falar, olha, a gente teve em 1999 a Cici como artilheira. A Cici, que era uma das melhores jogadoras do Brasil, que poderia ser eleita uma melhor jogadora do mundo. Depois teve a Marta. Nossa melhor colocação foi em tal ano com o vice-campeonato. E trazer isso para a pessoa, eu acho que isso é importantíssimo, deixar a pessoa a par de tudo que envolve a Copa do Mundo e, de novo, trazer pessoas qualificadas para acabar com falácias e mentiras e discursos feitos do futebol feminino. Sim. Nayara, você acompanha de perto, né, as meninas dentro do Joga Amiga, e eu queria saber de você como que é para elas verem que o futebol feminino tá ganhando esse espaço, que tá crescendo, que tá tendo essa visibilidade, e para você como zagueira do time também. Eu brinco que não tem nenhuma pessoa que joga na zaga que tem bom humor, né? Você tá o jogo inteiro vendo meio vazio, na lateral voltando pra marcar, você quer morrer só. Meu Deus. Eu falo, meu cara, cabelo branco que nasce. Aqui é um jogo que eu fiquei gritando pra lateral voltar. Mas eu acho que é legal, assim, pra gente, né? A gente tá numa geração... Assim, o Jogo Amigo é muito heterogêneo, assim, né? A gente tem gente muito jovem, a gente tem pessoal na faixa etária dos 30 a mais, a gente tem muitas jogadoras hoje, né, principalmente após a pandemia, que voltaram a praticar, que ela já tem mais de 50 anos, então é muito misto o público, né, são todas maiores de idade, mas é um público bastante misto, assim, e eu acho isso legal, porque são experiências diferentes dentro do mesmo cenário, né, da mesma equipe, são várias equipes, né, mas dentro de cada equipe você vê experiências diferentes, visões de mundo diferentes. Mas em todas elas a gente vê essa questão, né? O pessoal se sentir bem representado, sabe? A gente vê a galera muito, muito feliz, assim, com a Copa, né? Muito motivada nas Olimpíadas também, enfim, você vê o pessoal, assim, puxa, né? Sei lá, é quase você assistir um sonho seu, né? Que poderia ser você ali numa realidade paralela, onde o futebol fosse tão... Né, todos os futebols fossem motivados, não só o dos homens, né? Mas você se vê ali bem representada, né, e ver um sonho acontecendo ali é uma coisa legal de compartilhar, assim, né. Então, eu acho muito divertido, assim, a gente tem, sei lá, algumas jogadoras que tentaram ser profissionais, né, abandonaram a carreira na época por N motivos, os principais também, né, não só a falta de dinheiro, mas a falta de apoio delas terem onde ficar, enfim, né, alguns times, os alojamentos nem existiam, épocas ruins, né, graças a tudo aí as coisas têm melhorado muito para as jogadoras, mas eu gosto de ver, gosto de acompanhar isso de perto, assim, né, o pessoal fica bem feliz, assim, você vê que é uma, não só feliz pelo jogo, mas feliz por ver mulheres conquistando coisas, espaços e permanecendo neles, né, que é o mais difícil.
E até a gente comentou sobre 2019 ter sido um ano muito importante para o futebol feminino, mas eu também queria dar um adendo que ano passado, a final do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena bateu recorde. 41 mil pessoas foram assistir o jogo, o Corinthians arrecadou 900 mil reais. Eu também estava. 900 mil pessoas quer dizer, 900 reais foram arrecadados pelos cofres do Corinthians, então 40 mil pessoas pagaram para assistir a final do futebol feminino, então a gente vê que cada vez mais esses recordes estão sendo quebrados, né? No jogo de ida, se eu não me engano, tiveram 36 mil pessoas também no Beira-Rio, que foi a arrecadação de alimentos, né? O ingresso. Então, é muito bom ver que cada vez mais está crescendo e acredito que essa Copa também vai ser um marco muito grande para a história do futebol feminino no Brasil, mas... Saindo um pouquinho sobre esse assunto, eu queria saber, vocês que trabalham com o futebol feminino há muito tempo, a gente sabe que não é fácil ser mulher e trabalhar com esporte, então eu queria saber, começando por você, Letícia, teve algum momento da sua carreira que você sofreu algum episódio de machismo, ou que quando você dava a sua opinião não era muito ouvida, porque você era mulher? Porque eu acredito que isso acontece com toda menina em roda de amigo que está falando sobre futebol, pelo menos eu já senti várias vezes que a minha opinião as pessoas não escutavam, então eu queria saber se aconteceu isso em algum momento da sua carreira. Olha, na minha carreira, eu acho que, assim, a única coisa é... Eu nunca não fui ouvida. Eu, graças a Deus, trabalho num ambiente muito bom. Todo mundo ali sabe identificar. A gente, obviamente, brinca de vez em quando, mas é tudo na brincadeira. Mas eu já passei por algumas coisas, não como profissional, mas como mulher mesmo. Você ser atacada ali... porque pela minha aparência física, por eu ser baixinha, por eu ser mais alta, por já ouvir, ai, gostosa, também já ouvir, ai, sua gordinha. E eu já reparei que quando você quer atacar um homem, você xinga ele. Você fala, eu não vou, obviamente, falar palavrões aqui, né? Mas todo mundo aqui frequenta estádio, todo mundo sabe, você xinga. Uma mulher, você xinga a aparência. Por que isso? Por quê? Por que você vai atacar a aparência de uma mulher? Ou porque você gostou dela, você vai chamar ela de gostosa? Eu já passei pelas duas situações, né? E é muito chato. É muito chato você perceber ali que você não vai ser atacada por você ser mulher. Também já passei por isso. De eu estar num jogo e o cara do meu lado tá sendo atacado pela torcida adversária. E aí, na hora que eu percebo isso, o cara vira e fala assim, não, você tá com a gente. Do tipo, eu não vou mexer com uma mulher, tá doida? E aí, só que ao mesmo tempo você se sente protegida e atacada. Porque até que ponto esse cara tá me respeitando como profissional? Ou ele tem interesse em mim? Você nunca sabe qual que é o outro lado da história, né? Mas não ser ouvida, graças a Deus, até hoje nunca aconteceu. Como profissional, como torcedora, eu já não posso dizer o mesmo. Como torcedora, já aconteceu de eu falar alguma coisa, rirem de mim, de eu dar uma opinião do que vai acontecer no jogo, rirem de mim, acontecer exatamente o que eu falei, e aí não, o Filipão tá certo, o Filipão tinha que ter feito isso mesmo. Mas 5 minutos atrás, quando eu falei, era uma piada. Eu acho que... Isso foi a coisa que mais me marcou, assim, que eu falei, poxa, o cara teve que fazer, e eu, quando falei, fui taxada de ridícula, que nunca que isso seria feito num jogo de Libertadores. Eu acredito que isso acontece com todas as mulheres que gostam de futebol, né? Nossa opinião é um pouquinho questionada, mas se um homem fala, ele vai ser... Ele tem a validação. Ninguém vai rir dele, Ele né? tem a validação masculina. Exato. Coisa que a gente já não tem. E você, Nayara, durante a sua... trabalhando com o futebol feminino, ou até também como torcedora, você sentiu algum episódio de machismo? Algum questionamento também sobre as suas opiniões não serem ouvidas? Aconteceu algum episódio assim? No geral, não. Na verdade, o pessoal se irrita muito com as minhas opiniões, porque às vezes elas reverberam mais do que eu gostaria e o pessoal quer que eu fique quieta. Então, eles me ameaçam, né? Eles querem me ameaçar de morte. Eu já recebi foto de arma com meu nome, por exemplo, quando eu trabalhava na ESPN e fazia o blog do Corinthians, por causa de brincadeira de futebol. Já mandei pro jurídico, já recebi coisas bonitas, assim, sabe? Umas ameaças edificantes. Isso não faz eu ficar quieta, muito pelo contrário, assim, quanto mais o povo quer que eu fique quieta, mais eu falo, porque se eu tô falando uma coisa que é real, que tá acontecendo, e isso incomoda tanto algumas pessoas a ponto delas quererem que eu não fale mais sobre isso, é porque tá incomodando.
né? E incomodando no sentido, assim, de estar mudando alguma coisa, né? Então, toda mudança vem acompanhada aí de um ciricutico, né, por assim dizer. A pessoa não quer sair do lugar, ela não quer abrir a cabeça, ela não quer enxergar a realidade. Então, quando você joga a realidade para as pessoas, elas tendem a não querer sair dali, né? Então, elas se sacodem, elas não querem. Então, eu continuo falando, né? Então, em geral, nunca sofri machismo especificamente por ser, por ser mulher. Isso nunca me acometeu necessariamente. Em estádio, já aconteceu uma vez que eu não sei nem designar o que foi, se foi machismo, se foi homofobia, que eu não sei dizer, mas enfim, né? Eu frequento estágio desde 2000, né? Então já estou há 23 anos, né, de estágio, uma vida, né? E uma vez aconteceu, foi em 2018, se eu não me engano. Há anos eu não via isso acontecer, tá? Acho que qualquer pessoa aí que está ouvindo, que já frequentou estágio, no passado, né, não estou falando de hoje, mas no passado já viu muito essa questão de os torcedores não deixarem homens usarem brinco, né? Por N razões, por homofobia pura, né? Porque, ai meu Deus, um homem de brinco, socorro, né? Isso antigamente era comum, tá? Antigamente, estou dizendo, 10, 15 anos atrás. Eu não tinha visto mais isso até acontecer comigo, né? Tava num jogo, tava no filho do cão, eu tenho cabelo curto, tava de moletom. Um tiozão lá, veio embaçar comigo por causa de brinco, né? Eu precisei, né, entrar em vias de fato aí, né? Porque ele não queria que eu estivesse de brinco, né? Ele achou que era um cara. Ele ficou bravo, né? Eu discuti, enfim, né? Cenas lamentáveis, mas acho que foi a única vez que eu passei um perrengue mais assim na vida. Foi nesse dia especificamente. Também não deixei o cara também, mas isso sou eu, não posso, né, jamais medir pela minha regra, mas eu sou uma pessoa também que eu não deixo quieto, assim. Então, né, no dia eu fiquei tão brava que eu reagi à altura, né, do que eu estava sofrendo. Mas acho que essa foi a única vez. E até penso hoje, né, que se né, quando ele viu que eu era uma mulher, ele até, né, tipo, mudou o discurso e tal, mas se eu fosse um cara, provavelmente eu teria apanhado ali. E aí seria homofobia, né, por causa de um brinco. E homofobia até com um cara que não fosse gay. Ele só foi ali taxado e ia tomar uma surra por besteira, né. Então, a gente vê essas microviolências ainda, mas, né, tive muita sorte, mais sorte que juízo. Aí nessa vida muito mais sorte que juízo, de não acontecer nada desse tipo. Em estágio mesmo cobrindo já aconteceu coisa ridícula, assim, mas acho que isso acontece com qualquer pessoa, né. Tava cobrindo um jogo do Corinthians feminino dentro da arena e parei para cumprimentar alguns amigos que estavam na arquibancada, eu estava dentro de campo, né, como imprensa. Aí alguns outros torcedores começaram a supor que eu não torcia pro Corinthians, então ou era palmeirense, ou era São Paulino, e e tal. Eu falei, cara, meu Deus, que loucura, assim, não deu nem tempo de eu explicar, eu já tava sendo xingado de antes. Eles sabem. Pelo amor de Deus, calma, torcedores, calma. Mas acho que fora isso nunca ocorreu, mas isso não quer dizer que não aconteça, tá? Eu já tenho muitas amigas jornalistas, conheço a caminhada de muita gente que, bom, tem algumas amigas que trabalhavam de fone de ouvido no talo dentro do estádio para não serem obrigadas a ouvir coisas horríveis, ou, sei lá, uma amiga, a gente estava na arquibancada, né, uma amiga estava trabalhando, um dos homens mexeu com ela falando coisas que eu não vou repetir aqui, impropérios terríveis, né, que você não fala nem em nenhum lugar, e a gente deu uma bronca nele, falou, não fala isso, né, tipo, ela é nossa amiga, e o cara pediu desculpa pra nós. Desculpa, eu não queria falar isso pra sua amiga. A gente virou e falou, cara, fala pra ela, você que acabou de falar isso pra ela, não tem que pedir desculpa pra gente, você acabou de falar isso. Aí ele foi até uma borda e pediu desculpa pra ela, mas sabe, é ridículo, é uma situação ridícula, e eu não sei como ainda as pessoas sentem a vontade pra olhar pra uma mulher e falar coisas, né, tipo, coisas que não se repetem aqui. Enfim, é uma questão social de um combo ridículo de machismo, falta de educação e, enfim, falta de civilidade, né. A gente vê que a presença feminina é muito questionada porque não era tão presente antes, né? Por exemplo, se uma mulher dá uma opinião e ela erra, falam, é por isso que mulher não pode comentar, é por isso que mulher não pode apitar. E se um homem erra, fala, é só a opinião dele, ele não precisa saber tudo. Inclusive, teve o caso agora da Edna, né, a árbitra, que ela não expulsou um jogador sendo perseguida, né? Não expulsou um jogador do Flamengo no clássico contra o Botafogo, acho que foi esse jogo.
e ela sofreu muito mais críticas do que um árbitro homem sofreria. Ninguém tá falando que ela acertou, ninguém tá falando que a atitude dela foi boa em campo, ou que ela é uma boa árbitra, mas estão falando que cobram ela muito mais do que um árbitro homem. Por exemplo, na final do Paulista, ano passado, no mesmo campeonato que a árbitra já foi suspensa por uma atitude, um árbitro não marcou um pênalti que a bola bateu na mão colada no corpo. Isso não é pênalti. Né, que foi o pênalti no São Paulo e Palmeiras, que foi um pênalti pro São Paulo. Não foi pênalti pro São Paulo, né, porque o braço estava colado no corpo, e o juiz que marcou aquele pênalti foi parabenizado no final da partida, acho que foi pela presidente ou coordenadora de arbitragem, ele foi parabenizado pela atitude, e no mesmo campeonato, a Edna, com um erro, ela foi suspensa. Então a gente viu duas diferentes atitudes parecidas, né, um erro dentro de campo, que foram tratados de forma super diferentes. A mulher foi suspensa e o homem foi parabenizado pelaquilo. Então a gente vê que uma mulher é muito mais cobrada. Não, né? Oi? É desproporcional, Exatamente. Né? Então ninguém tá falando que ela é uma boa árbitra, que ela acerta sempre, mas se ela sofre tantas críticas, os homens deveriam sofrer na mesma intensidade que ela. Mas então as mulheres são muito cobradas, e é justamente o que eu falei. Se ela erra, fala, é por isso que mulher não pode apitar. Se um homem erra, fala, óbvio que o homem também é xingado, mas não tanto quanto uma mulher. Mas eu queria saber de você, Nayara, justamente, né, saindo um pouquinho dessa área de machismo, você criou a sua conta nas redes sociais, né, no Instagram, e a gente vê que, né, na atualidade as redes sociais estão tendo muita influência no futebol. Muitas pessoas estão descobrindo futebol, descobrindo canais pela internet, principalmente agora com essas plataformas de streaming. Então, a internet está entrando muito no futebol. Eu queria saber como que você acha que a internet ajuda na divulgação do futebol feminino, como que nós estamos na era digital, como que isso está ajudando na divulgação tanto do feminino quanto do esporte em geral, assim. Eu acho legal porque isso descentralizou também, né? Porque antigamente, né, nem tão antigamente assim, mas coisa de uma década atrás, era falado o que queria, o que aquela emissora, independente de qual fosse, queria falar, né? E tudo aquilo que eles não queriam falar, você não achava, né, para falar sobre isso, né? Falando da parte de esportes mesmo. Então eu acho que essa descentralização ajudou bastante nesse aspecto, né? Então hoje, se você quer ver um jogo do feminino, você consegue às vezes ver no YouTube, você consegue ver no TikTok, você consegue ver em vários canais de streaming gratuitamente. Isso é legal, isso é positivo, né? Você consegue ter a mídia, né, independente de nicho, que sempre esteve por aí trabalhando, e consegue hoje também fazer, né, ajudar na cobertura, e isso é uma coisa que soma também, né? E essa proximidade com as atletas, né? Assim, pelo menos no futebol feminino, a gente vê muita essa discrepância, né? Eu já encontrei jogadoras, né, depois, nessa época de recesso, já encontrei elas embaladas e elas me reconheceram. Não foi eu que reconheci elas, foram elas que me reconheceram, porque eu estava sempre na arquibancada e me cumprimentaram. Tipo, quando que você vai viver uma situação dessa no futebol masculino? Nunca. Não existe. Então, às vezes, acaba o jogo e elas vêm até o alambrado tirar foto, receber os torcedores, né? Então, elas não só representam a camisa que você torce, né, que é o seu time do coração, mas como elas representam um atleta, né, em sua totalidade, que é uma pessoa que também é uma pessoa que apoia os fãs, né, que apoia a torcida, que está lá junto, que dá atenção para essas pessoas. Às vezes é uma mínima atenção, mas é uma atenção que demonstra uma humildade da parte delas, essa proximidade com o povo, sabe? É uma coisa que a gente tinha perdido, né? E eu consegui ver isso de perto no feminino. Então, eu acho que essas coisas são positivas também. Eu acho que essa proximidade também é o que dá gás para as torcedoras pequenininhas ali vendo as jogadoras, sabe, de perto. Mas, Letícia, eu queria falar um pouquinho agora com você, inclusive sobre essas torcedoras pequenininhas, sobre a base do feminino. Eu queria saber quais são os seus maiores desafios para cobrir a base. A base, ela é, assim, é muito, não vou te dizer difícil, mas assim, a base ela ainda é pouco... Como ela é muito recente, as pessoas ainda não foi colocado no calendário mental das pessoas de que nós temos categorias de base. E assim, é muito engraçado ver a categoria de base, porque, por exemplo, há alguns anos atrás, nós tivemos um time feminino que disputou a Copa Moleco Travesso, um campeonato só de homens.
que... Oi. Gente, eu posso só dar 5 minutinhos e eu volto aqui? Tá, o nosso programa já tá caminhando pro final, mas... Tá. Tudo bem? Beleza. Então, você tinha antes as equipes femininas, não é que elas não existiam na base, né? Você teve, por exemplo, acho que o Centro Olímpico participando da Copa Moleque Travesso, que é uma Copa só de meninos de base, e eles participaram e as meninas ganharam, inclusive. Eu acho isso sensacional. Mas é complicado porque as pessoas ainda não conseguiram entender a importância da base, mas eu acho que isso também reflete um pouco até do masculino. O masculino, a base, para muita gente, ela é resumida na copinha. Acabou copinha, acabou base no resto do ano. Então, se no masculino é assim, imagina no feminino, né? Mas as pessoas estão agora entendendo que a base, ela tá ali. Então, se eu tenho uma filha, é ali que ela vai entrar. Se ela quer ser jogadora, é ali que ela vai estar. Então, ela está tendo um público fiel, voltado a pais, mães, tias, avós, pessoas com crianças pequenas, com filhas pequenas que querem jogar bola. Então, essas pessoas são bem fiéis, né, nesses campeonatos. Mas eu acho que a maior dificuldade acaba sendo a mesma do principal, que é arrumar informação. Conseguir um lugar bom para você ter informação de todos os jogos, e é isso que a gente também tenta fazer, eu tento fazer também pelas mídias sociais do Paulistão, que é sempre levar isso, o máximo de informação possível para as pessoas, para ter esse registro. Acredito que foi muito que a Isa disse, né? Agora com a era digital fica um pouquinho mais fácil. E quem sabe daqui a alguns anos a gente não vê uma copinha do feminino. Que incrível. Quem sabe. Bom, gente, caminhando para o final do nosso programa, que eu não queria que acabasse, porque eu adoro falar de futebol feminino. Tô muito feliz de estar aqui com todas da bancada mulheres, pra gente falar sobre a Copa do Mundo Feminina, pra gente falar do futebol feminino, contar um pouco da história também, que muitas pessoas não conhecem, como a gente falou ao longo do programa. Bom, mas para começar me despedindo, eu queria me despedir da Maria Clara, sua segunda vez aqui na rádio. Parabéns, amiga, arrasou. E o programa foi maravilhoso. Então, pode deixar o seu bom dia, seus agradecimentos. Eu adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse papo super legal sobre futebol feminino. É muito importante trazer essa visibilidade. Sim, e ainda mais com mais informação e local de fala de duas pessoas que trabalham diretamente com o futebol feminino. Agradecer também a minha parceira Isa, coordenadora de redes da Arquibancada. Muito obrigada, Isa, pelo programa de hoje. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, as entrevistadas, agradecer a Júlia, a Maria, que estão aqui. Muito obrigada, né, por essa entrevista. Foi muito bom conversar sobre um assunto que não tem tantas mesas assim para conversar. A gente vê que tem muitos programas na TV, a gente não vê um falando sobre o futebol feminino, tem só uma notinha no final. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Sempre muito bom. Então, muito obrigada novamente a todo mundo que está aqui, nossa coordenadora Júlia, que apresentou, Maria, e as nossas entrevistadas. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, primeiramente, despedindo a nossa convidada online. Muito obrigada, Nayara. A entrevista de hoje foi maravilhosa. Eu gostei que a gente falou, além do futebol feminino, a gente falou da publicidade e algo que você trabalhou diretamente, que foi o comercial do Guaraná, que foi, assim, emblemático em 2019. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi bem legal bater papo sobre isso. É um assunto que eu também adoro. E espero que hajam mais mesas como essa. E bora pra Copa, que vai ser ótimo esse ano. Com certeza. E só mais uma coisa que eu esqueci, Nayara, se você quiser, pode fazer o seu merchan, falar das suas redes sociais. Podem seguir lá no @jogamiga, né? Qualquer rede social, Twitter, Instagram. Nosso site também, jogamiga.com.br. Se quiser jogar, fazer matrícula nas turmas iniciantes também, é o /quero jogar. Então, vocês vão encontrar, vão poder achar uma turma aí perto de vocês, começar a praticar futebol. Também todas aqui convidadas a se matricular e jogar lá com a gente. E é isso. Então, conhecer nosso trabalho melhor através das nossas redes. Muito obrigada, Nayara. E nos despedir, nossa convidada presencial. Muito obrigada pelo papo de hoje. Letícia, foi maravilhoso. Aprendi muito. Tô ansiosa com isso da copinha. Quem sabe? Que venha. Bom, pode deixar também as suas redes sociais, fazer seu merchan. Bom, gente, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É muito bom falar de futebol feminino e é sempre muito bom saber que as pessoas estão interessadas em ouvir futebol feminino, né?
E é isso, quem quiser me acompanhar um pouco mais no meu trabalho, é Let's Denadai no Instagram e Let's Denadai no Twitter. E de novo agradecer o convite por estar aqui, gente. A gente que agradece e a gente agradece também todo mundo que nos ouviu até aqui, todos os ouvintes do Arquibancada MAC aqui na Rádio Web Mackenzie. Daqui a pouco, não sei quando, mas esse programa estará disponível no nosso canal do YouTube. E agradecer também o professor Anderson Gurgel pela parceria do Projeto Integrador na Arquibancada. Fique de olho no Instagram, @arquibancadamac. Todos os dias a gente tem posts sobre NBA, NFL... Todos os... Fala, a Isa, coordenadora de redes, pode falar mais um pouco. Todos os esportes estão lá no Arquibancada MAC. E também no nosso canal no YouTube. De segunda a sexta, nós temos lives diárias falando sobre futebol. E às terças e quintas, nós temos o Arquibancada Zone para falar de NBA e de NFL. Bom, muito obrigada a todo mundo que escutou a gente. E até a terça que vem.